15. A Deus seja a honra, a glória e o louvor. Eu agradeço a Deus quando você procura o texto da palavra de Deus. Eu quero externar ao Senhor Jesus a minha alegria por podermos voltar a esta casa de oração para fazer uso da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Bruno é meu amigo. Que Deus continue abençoando a vida dele, toda a sua família, aos obreiros que ladeado a ele estão dando prosseguimento à obra de Deus aqui neste lugar. Amém? Fico alegre de numa noite como essa ver a igreja florida como está. Isso é o resultado de um bom empenho e de um grande trabalho. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Quantos encontraram Gênesis 19:15? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Amém? Amém. Diga assim para quem está do seu lado: o anjo apertou a Ló. Pergunte assim para ele: você quer que ele te aperte? Você quer que ele te aperte? Você a sente glorificando a Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E eu estava pedindo a Deus uma palavra para transmitir ao coração dos irmãos nesta noite, quando Deus colocou esse texto em meu coração. Todos nós que aqui estamos, ou a maioria de nós, somos leitores da Bíblia Sagrada. Ainda que nós não tenhamos uma assiduidade na leitura bíblica, mas nem que seja esporadicamente, nós lemos a Bíblia. E nós temos conhecimento de que tudo o que nela está escrito é verdade. Tudo que está escrito na Bíblia aconteceu. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Isso é verdade. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu ia acreditar do mesmo jeito, porque é a Bíblia que está falando. A Bíblia é o livro que merece toda a nossa credibilidade. Todo o crédito do nosso coração nós podemos depositar dentro da palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler fala-nos acerca de um episódio que aconteceu na vida de um homem cujo nome era Ló. Ló era sobrinho de um grande patriarca, um grande homem de Deus, que nos seus dias fez história memorável. Este era Abraão. E Abraão, nós bem sabemos que foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação. O que Deus tinha na vida de Abraão era voltado à área da liderança. Deus escolheu Abraão para que nele fossem benditas todas as nações da terra. Se nós fôssemos dividir o livro de Gênesis, nós vamos conseguir dividi-lo em pelo menos duas partes. Na primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 11, a Bíblia fala da criação do mundo, a Bíblia fala
dos primeiros habitantes da terra, a Bíblia fala das primeiras civilizações que existiram. Mas no capítulo 12 até o capítulo 50 de Gênesis, Abraão e sua família vão tomar conta do cenário da história. Abraão, seus filhos, seus netos e todos os seus descendentes vão preencher todos os espaços que a história nos oferece. E este personagem em questão, que é Ló, é muito interessante, pois a Bíblia diz que quando Abraão sai das terras de seu pai Terá, ele carrega consigo Ló. Por quê? Primeiro, quando Deus disse para Abraão sair de lá, Deus disse que dele faria uma grande nação, e uma grande nação iria começar através de um filho, e Abraão não tinha filho. Então, quando Abraão sai das terras de Terá, ele leva o sobrinho Ló e o adota com um sentimento paternal. Faz de Ló como se fosse seu filho, abençoa Ló e leva Ló com ele em sua peregrinação. E a Bíblia nos conta dizendo que houve um determinado período da história que os pastores dos rebanhos de Ló e os pastores dos rebanhos de Abraão não estavam se entendendo, não estavam se dando bem. E diz a Bíblia que Abraão é muito sábio, e Abraão vai fazer uma proposta a Ló, e vai dizer para Ló assim: olha, escolha o seu caminho. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Neste momento, Abraão está abrindo mão. Neste momento, Abraão está abdicando de um direito pessoal. Existia um código de lei que regimentava esta época e toda esta região. Este código de lei havia sido escrito por um homem chamado Hammurabi. E Hammurabi foi um homem que codificou, o homem que escreveu, o homem que disseminou as leis que regimentavam aquela época e aquela região. E Abraão vai abrir mão de uma lei chamada de gerontocracia. É a lei que o mais velho mandava no mais novo. É a lei que o mais velho tinha direito de escolher primeiro. É a lei que o mais velho falava e o mais novo só escutava. Era a lei que só prevalecia a vontade do mais velho. Mas Abraão vai abrir mão da lei. E Abraão tem um motivo para abrir mão da lei. Abraão abre mão da lei porque Abraão tem uma promessa. Abraão só abre mão da lei porque ele entende que a promessa é maior do que a lei. E ele entendia que se ele fosse para a direita, Deus seria com ele. Se ele fosse para a esquerda, Deus também seria com ele. Se ele descesse para o deserto, no deserto Deus seria com ele. Se ele subisse aos mais altos montes,
ali também Deus seria com ele. Abraão entendia que ele não precisava de lei, porque Deus disse para ele: Abraão, onde você chegar, a terra é sua. Abraão, onde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar. E eu já tenho uma palavra da parte de Deus ao seu coração aqui nesta noite. Você não precisa se preocupar onde você mora, o quanto você ganha por mês, se a sua família é grande, se a sua família é pequena, se as coisas na empresa onde você trabalha estão indo bem ou estão indo mal. Porque Deus manda eu te falar nesta noite, você tem promessa, e quem tem promessa de Deus não está firmado no governo deste mundo. Quem tem promessa de Deus não está firmado nas leis desta terra. Quem tem promessa de Deus acredita, vai dar tudo certo, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Se você acredita nisso, levante a mão para o alto e glorifique o nome do Senhor Jesus. Deus é bom, aleluia. Então Deus permite, Abraão permite, melhor dizendo, que Ló escolha o lugar para onde ele quer ir. E a diferença é que Abraão é mais velho, mais experiente, experimentado. Ló é mais novo. Ló não tem tanta experiência. E nós precisamos aprender uma coisa: a experiência faz toda a diferença na hora de nós tomarmos uma decisão. Ló ficou empolgado em saber que ele poderia escolher o melhor lugar. Ló se empolgou, ficou animado e disse: eu vou sair na frente de Abraão, porque o melhor lugar ele me deu. E diz a Bíblia que ele olha para campinas verdejantes de Sodoma e vê que ali é um lugar próspero, ali é uma boa terra, ali é um bom lugar. Só que Ló não está olhando com os olhos da experiência. Ló está olhando com os olhos da empolgação. E é um perigo quando nós estamos enxergando alguma coisa pela ótica da empolgação. É um perigo quando nós estamos olhando para uma coisa e não paramos para refletir, não paramos para meditar nos pós e nos contras. Porque quando nós vamos tomar uma decisão de sair do lado de Abraão, nós precisamos saber para onde nós vamos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando nós vamos tomar a decisão de sair debaixo das asas de Abraão, nós temos que ter certeza do lugar para onde nós queremos ir. E Ló foi todo empolgado para Sodoma. Ló foi alegre, porque o lugar para onde ele estava indo parecia ser uma boa terra, parecia ser um bom lugar. E ele vai. E nós temos que entender uma coisa: existem caminhos na vida que só é de ida, não tem volta. Existem decisões na vida que nós vamos levá-las para o resto de nossas vidas. As decisões que nós tomamos nos dias atuais. Eu gostaria que você me ajudasse a pregar e segurasse na mão dessa pessoa que está do seu lado, no nome de Jesus, e mexesse com ele, mexesse com ela, e diga assim para ele: pense duas vezes antes de agir.
Não, irmão, faça melhor. Solte da mão dele, põe a mão no ombro dele aí no nome de Jesus. E diga isso como ato profético. Diga assim para ele: pense 2 vezes antes de agir. Porque Ló vai. E uma vez que Ló vai, ele não pode mais voltar para a casa de Abraão. Porque ele já tem morada. Ele vai constituir família. E a vida de Abraão não vai parar por causa de Ló. A vida de Abraão também continua. Abraão vai casar. Não, Abraão já é casado. Abraão vai ter filho. Abraão vai se deitar com a concubina. Abraão vai ter Ismael. Abraão vai ter Agar. Abraão vai ter Isaac. Abraão vai enriquecer. As terras de Abraão vão crescer. Porque a vida de Abraão é uma. E a vida de Ló é outra. Então, antes de sair do lado de Abraão, pense 2 vezes. E lá vai Ló, achando que fez uma boa escolha. E a vida de Ló também não pode parar. Ló tem que casar porque Ló não era casado. Ló tem que constituir família porque Ló até então não tinha família. Ló precisa fixar uma morada na cidade. E diga-se comigo: os anos. Não, diga mais forte: os anos vão se passando. E se existe uma coisa que não volta atrás, é o tempo, irmão. E se existe uma coisa que não dá para voltar mais, é o tempo. O tempo não volta mais atrás, ele só prossegue. Ele só avança. Ele só caminha. E não dá mais para voltar o tempo. Só teve um homem na Bíblia que conseguiu fazer o tempo voltar. Oração poderosa foi aquela. Ezequias. Ele fechou o olho, virou as costas, virou o rosto para a parede e orou: lembra-te dos anos em que andei na tua presença. E a Bíblia diz que quando o profeta Isaías ele volta para profetizar, o relógio de Acais, que era movido pela luz do sol, ele para e volta alguns graus. Para o relógio de Acais voltar alguns graus, a terra teve que parar e voltar atrás. Mas foi o único homem que viveu isso na Bíblia. Porque na vida de todos os outros homens, o que fizeram ficou para trás. Suas ações marcaram o seu tempo. E eles têm que prosseguir. E agora Ló já está morando em Sodoma. E agora Ló já está morando na cidade. E agora já não dá mais para ir embora. Porque ele já tem moradia. Ele já está velho. Porque o versículo 14 diz que as filhas já até se casaram. A família cresceu. E agora? Agora Deus está querendo destruir o lugar onde Ló mora. Agora Deus está querendo acabar com o lugar onde Ló mora. Agora Deus quer colocar um fim no lugar onde Ló mora. E agora? Como é que eu vou embora daqui? Porque aqui eu casei. Aqui eu fiz família. Aqui eu tenho 2 filhas, 2 genros. Já sou vô. Como é que eu vou embora daqui agora? Eu sou servo de Deus. E Deus está dizendo que vai destruir o lugar onde eu moro. O que é que eu vou fazer? Só que ele era parente de Abraão. E o capítulo 18 de Gênesis, a Bíblia diz assim: Deus disse para Abraão: ocultaria eu
alguma coisa a ti? Deus disse a Abraão: antes de eu tomar a minha decisão, eu vou falar para você o que eu vou fazer. E Abraão está orando, tentando negociar com Deus, porque tem momentos da nossa vida que a gente nem sabe o que é que está acontecendo, mas existe alguém que está negociando com Deus por nós. Existem momentos que a gente nem sabe o que está acontecendo. Uma hora a vida está boa, uma hora a vida está ruim, uma hora a vida está boa, uma hora a vida está ruim, e a gente não sabe o que está acontecendo. É porque tem alguém de joelho dobrado negociando com Deus a nossa vida, dizendo: Deus, por amor de 50 o Senhor não mata, por amor de 40 o Senhor poupa, por amor de 30 o Senhor poupa, por amor de 20 o Senhor poupa. Só não aconteceu algo pior ainda, porque tem alguém negociando com Deus, dizendo: tenha misericórdia daquele lugar. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ainda existe alguém orando, e a gente não sabe o que está acontecendo. Verdade. A gente não sabe o que está se passando, porque nós estamos cercados agora de coisas desta terra. A vida de Ló está cercada de coisas desta terra. Ló está preocupado com a casa, com a família, com as filhas, com os genros, com a esposa, com as propriedades, com tudo. Só que enquanto Ló está preocupado com as coisas desta terra, tem alguém na família de Ló, sabendo do futuro espiritual daquela cidade, sabendo que o desejo de Deus é acabar, porque o pecado está chegando diante do Senhor, sabendo que o desejo de Deus é destruir, é aniquilar. E muitas das vezes a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que se passa, e a gente fica perguntando para Deus: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? É porque tem alguém dizendo assim: tenha misericórdia da vida dele, Jesus. Tenha misericórdia da vida dela, meu Deus. Quando você levanta de manhã, de madrugada para trabalhar, quando você sai, os livramentos que Deus te dá, a saúde que Deus te dá, a força que Deus te dá, você nem fala com Deus, você não agradece, você às vezes esquece de falar com Deus, mas existe alguém de joelho dobrado dizendo: Senhor, abençoa ele, Senhor, abençoa ela, Senhor, guarda ele, Senhor, guarda ela, Senhor, livra ele, livra ela, meu Deus. Meu Deus. Até que um dia, Ló está em casa. E quem é que aparece na casa de Ló? 2 anjos. Eles pararam na porta, pediram para entrar, anunciaram o que ia acontecer, e Ló ainda está preocupado com a casa, e Ló ainda está preocupado com a cidade, e Ló ainda está preocupado com tudo o que ia acontecer. Sabe por que é que Deus teve que mandar um anjo na casa de Ló? Porque tem momentos que só Deus falar não adianta. Tem momentos que só de Deus falar você não dá crédito, você não dá ouvido. A palavra ela entra aqui, mas quando você chega na sua casa você esquece. Quando termina o culto você esquece de tudo que foi pregado. E durante a semana, com as suas ações, você desprega tudo que você ouviu. Mas não tem problema não. Pegue na mão do irmão e diga para ele: não tem problema não. Não, irmão, me ajuda a pregar, irmão. Fala para ele: não tem problema não. Não tem problema não. Fala assim para ele: o anjo vai te empurrar. Dá para dar glória a Deus aí, irmão? O anjo apareceu na casa de Ló e falou: ó, a cidade vai ser destruída, vamos embora. E Ló está lá.
Já viu? Aquela pessoa que está falando com ela uma coisa séria. E ela está no mundo da luz.